O Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana, com mais informações, com debates, com análises para você sintonizado aqui no nosso programa, né? E neste bloco a gente vai destacar alguns assuntos que são repercussão no cenário nacional e um deles é o resultado do julgamento do atleta Emerson Sheik, julgado ontem pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Sheik, na semana anterior, né, ao receber cartão vermelho, né, amarelo e vermelho, fez reclamações ao perceber a presença, obviamente havia, né, a presença de câmeras de transmissão, já que a partida estava sendo transmitida, como todos os jogos do Brasileirão, se aproximou de uma das câmeras para exaltar, aí manifestar sua revolta em relação à atitude da arbitragem, mais do que isso, né, fazer críticas para a CBF, chamando a CBF de vergonha. Particularmente, acho que ele falou mentira nenhuma. Mas será que o STJD vai me julgar? Mas, enfim, ele foi julgado já nessa semana e a gente tem o resultado desse julgamento. O curioso, Jorginho e André, e amigos da TV Semana, é o seguinte, ó. Emerson Sheik chega como réu e sai de julgamento admirado pelo STJD, né? Um auditor que estava presente, Jorginho e André, agradeceu pelo título do Corinthians a Sheik, que tem personalidade enaltecida por aqueles que analisaram suas críticas à CBF. Você chega como réu e sai quase carregado no colo. Emerson esteve no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas na verdade na tarde da última segunda-feira para sentar no que é uma espécie de banco dos réus. Mas, apesar de ter saído com a pena de 4 jogos de suspensão, um deles já cumprido, pode-se dizer que o atacante passou longe de ser condenado. A maior parte dos auditores da primeira comissão disciplinar, que analisou a declaração CBF fosse uma vergonha, né, feita por ele, dirigida a uma câmera de televisão, como eu disse, mostrou admiração pela atitude do jogador, que foi punido somente por ofensas ao árbitro após a derrota do Botafogo por 3-2 para a Bahia. Ao fim das quase 2 horas de julgamento, o auditor Vinícius de Sá Vieira se permitiu deixar aflorar ao lado do fã. Ele se dirigiu a Emerson e colocou a mão no seu ombro enquanto agradecia pelo título do Corinthians da Libertadores, conquistado com o Corinthians em 2012. Alguns minutos antes, ele votou pela absolvição de Sheik em relação à acusação originada no desabafo à beira do gramado do Maracanã, mas seguiu a maioria ao pedir 4 partidas de suspensão, pena mínima, pelas ofensas do atacante ao árbitro naquela partida contra o Bahia. Portanto, o sujeito chega lá para ser julgado e quase que no final do julgamento eles fazem uma estátua para o jogador, sobretudo quando o auditor torce para o clube do jogador, pelo menos para o clube que o jogador já passou, né? Por ele, no caso o Emerson, que já foi jogador do Corinthians. Enfim, são coisas que acontecem no STJD, né? Sobretudo quando envolve clubes de grande porte, né? Aquela simpatia, aquele carinho especial por atletas e clubes de grande porte. O Ameriquinha, que é de médio porte, coitadinho, está aí, à mercê da boa vontade dos engravatados. Jorginho. Nós vamos ter que aguardar o julgamento, né, do América também para ver se vai haver coerência, né? A grande verdade é que o Emerson, ele foi absolvido, né, da pena que estava sendo, né, imputada a ele, da declaração que ele deu criticando a CBF. O tribunal entendeu que nós estamos vivendo num país democrático que todos nós temos, né, o direito de expressar livremente aquilo que pensamos. Automaticamente somos responsabilizados também por aquilo, né, que a gente expressa. Porém, no caso do Emerson, foi entendido como uma crítica normal. Agora, esse elogio todo do tribunal ao Emerson lá me fez lembrar uma época em que eu fui defender um atleta do Esporte Clube Caratinga nos tribunais da Federação Mineira de Futebol e chegando lá no tribunal, né, era a primeira vez que eu ia fazer uma defesa no tribunal da Federação Mineira. Então eu ia ali, encontrei ali vários desembargadores, né, que seriam os auditores, os auditores, todos compunham a mesa, né, que ia fazer o julgamento. Eu, num primeiro momento, eu me intimidei, mas quando chegou a hora de eu fazer a defesa do nosso atleta, eu fui tranquilamente, fiz a defesa baseado na tese que eu havia, você está entendendo? Levantado e tudo, e todo mundo aplaudiu, a plateia, foi uma tese muito bonita, e os desembargadores elogiaram demais, né? E aí até
me parece que é tio ou irmão do nosso querido Chico Preto, Francisco Santiago, um desses embargadores, falou assim, em que pese a brilhante defesa do ilustre defensor do Esporte Clube Caratinga, me jogou lá nas nuvens. Mas o meu atleta... Para depois derrubar lá de cima, Meu atleta tomou 4 jogos de suspensão. Eu queria a dissolução do atleta, não adiantou nada, a brilhante defesa, mas foi couro no atleta do Esporte Clube Caratinga. Ontem eu assisti esse filme. Antes eu tinha assistido ele em preto e branco, lá na Federação Mineira de Futebol. Ontem eu assisti ele em HD, né? O tribunal encheu a bola do Sheik, mas deu uma cipuada nele de 4 jogos. Então o Sheik saiu feliz com os elogios, mas vai ficar mais 3 partidas fora, no momento em que o Botafogo precisa demais do Sheik, que é um grande jogador, diga-se de passagem, e o Sheik fez esse papelão que ia ofender moralmente o ato da forma que ele ofendeu, e ainda levou ainda o Júlio César com ele com mais 4 jogos. Então, Léo, esse grande aparato que foi feito para levantar a bola do Sheik foi justamente para levar ele, colocar a escada, sobe. Quando o Sheik estava lá em cima, tiraram a escada, agora fica aí 4 jogos de suspensão e Zé Fini está na boca do Brasil. É verdade, né? André? Olha, quando eles querem aproveitar o ibope de uma situação que ocorre no futebol brasileiro, rapidinho eles conseguem arranjar tempo e hora para se jogar uma determinada situação do campeonato. Engraçado, os erros dos árbitros no futebol brasileiro, eles não arrumam nem tempo, nem manchete de imprensa, e muito menos o julgamento, para falar que foi uma falha ou não. E deixam a bola rolar. Vai citar depois, posteriormente aí, um fato aí sobre a questão do Cruzeiro e Atlético. Bom? Vamos que vamos. Tá vindo mais chumbo grosso aí, né, André? Tem América, tem Cruzeiro, tem Atlético, tem Corinthians também, né? Quando envolve o mesmo pacote, pois né? E por que se vai jogar o Cruzeiro e o Atlético, joga o Corinthians também junto? Tem que jogar depois. Então, assim, é uma balela que Deus nos acuda, viu? Bom, é o seguinte, ainda no campo de punições e penalidades, como você está dizendo, André, se ainda não temos uma definição em relação ao STJD sobre o imbróglio envolvendo as torcidas de Cruzeiro e Atlético no clássico entre os dois, amanhã vai ser o julgamento. Há 2 domingos, nós temos um posicionamento do Ministério Público, que aí independe do posicionamento do STJD. O Ministério Público baniu temporariamente 2 organizadas do Cruzeiro e uma do Atlético, né? A selvageria que marcou o último clássico entre Cruzeiro e Atlético teve uma resposta do Ministério Público de Minas Gerais nesta segunda-feira. Em audiência realizada na Promotoria de Justiça da capital, ficou decidido que as organizadas Máfia Azul, Pavilhão Independente do Cruzeiro e Galocura do Atlético estão banidas temporariamente dos estádios nacionais e dos seus arredores nos dias de jogos. A decisão vale por 6 meses e se estende a 5 clássicos entre os 2 clubes. O relatório encaminhado pela Polícia Militar, depois da partida do dia 21 de setembro no Mineirão, e o histórico de agressões das 2 torcidas pesaram na decisão, segundo o Ministério Público. Os registros de violência e hostilidade recíproca entre as torcidas organizadas foram citados como responsáveis em agravar o clima de guerra entre os torcedores comuns. Portanto, enquanto o STJD prioriza o caso do Sheik, né, como muito bem disse o André, né, um caso específico aí, que teve muita repercussão. Esse caso, que em tese é de mais gravidade, ainda não houve um posicionamento formal sobre ele. No entanto, o Ministério Público, por sua vez, já está agindo nessa questão e agindo com rigor. André. Olha, o Cruzeiro, desde o ano passado, aquele incidente que aconteceu no Mineirão lá, já tinha proibido qualquer entidade de torcida usar o escudo do time. Então isso aí já foi decretado, já tem como fato e no papel mostrar que isso aí já foi proibido pelo Cruzeiro no ano passado. Agora, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que se julgam torcedores infiltrados nessas torcidas. Tem mesmo.
Isso aí não é só do Cruzeiro, não é só do Atlético, não é só do Flamengo, não é só do Palmeiras, não é só do Corinthians. Isso tem. Isso aí é fato, já foi mostrado e comprovado 500 vezes. Agora, os justos que não estão lá, peso para torcer para o time, empurrar o time, vai pagar pelos pecadores que vão no Mineirão ou então nos estádios para fazer baderna. A tristeza é essa. Jorginho. Eu não vejo dificuldade nenhuma para os justos não, André. Os justos, que são justos mesmo, não infiltram em torcidas onde tem bandidos, não. Certo? Então, nos justos eu não vejo dificuldade. Então você acha que toda torcida só tem vagabundo? A máfia azul e a gay loucura. Então fala assim. Presta atenção, presta atenção, vamos com calma. Loucura, perdão. Eu não vejo dificuldade para os justos ir ao campo de futebol. Por quê? Se eles são justos, eles saem das torcidas organizadas. Tá, entendi. Certo? Entendeu agora? Entendi. O que acontece? Sabemos que todas as torcidas organizadas do nosso país, de fora também do país, é as causadoras dos grandes males que são, né, promovidos por eles nos estádios de futebol e fora dos estádios. Se manter esse pedido do Ministério Público, eu não vou ver dificuldade, porque os justos que estão lá no meio dos vagabundos, saem dos meios dos vagabundos e vai naturalmente para o campo ver o futebol. Tá, aí você tá falando eles não estão sendo proibidos. Eu entendi. A proibição é as torcidas uniformizadas, aquelas que estão caracterizadas, que todos vão junto, permanecem junto, torcem junto, brigam junto, quebram juntos. Esse torcedor é que está sendo banido do campo. Se tem justo no meio, você já está errado, justo. Então, Está errado. Mas justo aí, não fica no meio de vagabundo, não. Sai se fora. Se o e vai pro Superior campo Tribunal mesmo. julgar agora, os dois perderam uma de campo, os justos vão pagar. Aí o justo, eu sempre falo aqui, entendeu? Que eu sou totalmente o contrário. O clube pagar pelos erros do vagabundo. Sou totalmente contrário. Não concordo com isso. Porém, está sendo aplicado esse tipo, né, de punição, disciplinar em cima dos clubes, que é os que gastam muito, que é os que investem muito, e aí vai agora da interpretação. As leis são complicadas no Brasil. O mesmo livro que tem ali dentro mandando prender, na mesmo livro é só você virar a página, já está mandando soltar. Muito então bem. É muito complicado. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência a gente segue aqui com o nosso noticiário e com debate, com outras opiniões sobre esse e outros temas também que estão sendo repercutidos aí no cenário nacional, mas no próximo bloco o assunto é Atlético Mineiro. E 4 jogadores são liberados pelo departamento médico e ficam à disposição do técnico Hervé Cup no Galo, né? Diante do quadro atual de inúmeras contusões, é uma notícia boa. A gente tem também informações sobre o campeonato que vem fazendo o Tardelli, né? O Tardelli está recuperando o fôlego de finalizador e tem números parecidos com a sua primeira passagem pelo Galo. A gente vai trazer aí os detalhes sobre isso, sobre o bom papel, vamos dizer assim, que o Tardelli está desempenhando no Campeonato Brasileiro nesta temporada, portanto, na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.